aí pessoal, tudo bem? Retornando aqui, eu gostaria de montar agora as variáveis para os gráficos, né? E se der tempo também montar um primeiro gráfico. Eu gosto muito de validar as redes olhando os gráficos. Eu acho que, por exemplo, te dá uma noção de exatidão, né? Precisão são os resultados estatísticos, né? Ou seja, é igual esse score aqui que eu criei, né? Por exemplo, quanto menor ele, mais próximo observado do estimado. Mas ele é um único número, ele não, vocês vão ver aí ao longo do que a gente for fazendo que esse número pode não captar algumas coisas que a rede pode apresentar, não só a rede como modelos de regressão também. Então, da mesma forma que eu avalio e bato o martelo num modelo de regressão, com exceção dessa questão de generalização, né? Mas os gráficos são os mesmos e a ideia é a mesma. Então tem o resíduo, né, que é o desvio ou a distância entre o observado e estimado em termos percentuais. Tá? Quanto que o dado observado e o estimado se distanciam em percentual. Aqui, né, ou seja, aqui é o quê? Que é o valor estimado menos o valor observado, tá? Sobre o valor observado. Quando você faz essa fórmula desse jeito, o estimado aqui, ó, por exemplo, está menor, então ele vai dar um valor negativo, tá? O estimado está menor do que o observado. Mas algumas pessoas também utilizam, em vez de estimado menos observado, utilizam observado menos estimado sobre o observado, tá? Mas aí vai a gosto do freguês. Eu gosto de fazer estimado menos observado porque eu sei que se der negativo quer dizer que a altura estimada está menor do que a altura observada, e se der positivo, que agora nesse caso aqui vai dar positivo, quer dizer que a altura observada estimada está maior do que a altura observada. Tá? É só essa questão aí. Então, apertar um Enter aqui, né? Rodou, então nós já atribuímos esse valor aqui, né, essa base de dados, e aqui, né, você vê exatamente isso, ó, deu negativo e deu positivo aqui, tá? Ok, vamos continuar preparando a base de dados, né, para atribuir o diâmetro, porque eu vou precisar atribuir nessa base de dados o diâmetro e o diâmetro, DAP da árvore, né, para ver a relação diâmetro e altura. Então você veja que aqui agora eu vou usar o index, né? Ou seja, eu peguei esse index aqui também, né? Não dessa base de dados, mas da base de dados, perdão, eu vou pegar a base de dados de inventário, vou pegar aquela coluna index que nós criamos lá no começo e vou pegar o DAP, né? Ou seja, porque eu vou procurar depois esse índice aqui, qual é o DAP desse índice aqui nessa base de dados, tá? Então, para quem trabalha no Excel que sabe utilizar o PROC-V, né, a próxima fórmula é o PROC-V. Então, só para a gente ter uma noção do que é isso daqui, vai ter uma coluna só, vão ter duas colunas, que é o índice, né, e o DAP. Só que de todas as árvores dessa base de dados que foram inventariadas. Tá? A base de dados completa. Basicamente a que foi importada e depois foi ordenada em ordem crescente. Tá? Agora sim, esse pd.merge, esse merge aqui é como se fosse o PROC-V do Excel, tá? Para quem está acostumado. Então, o que ele faz? Né? Ó, cria essa base de dados aqui, mas pega para mim essa base de dados aqui, que são os dados da análise, certo? Que tem o index e o diâmetro, e também pega essa base de dados aqui, que é o DF, que é essa base de dados aqui, né? DF valid, que é essa daqui, e merge, ou seja, procure um index, ou seja, procure, né, esses index e una pelo index. Então, quando ele encontrar esse index aqui, ele vai procurar esse número de index aqui nessa base de dados e vai atribuir o valor. Né? Não é o mesmo índice que tem aqui, mas se fosse, aí ele iria atribuir esse valor aqui na base de dados. Tá? Então é bom rodar, né? Esse fio NA0 aqui, se ele der
alguma inconsistência, ele vai apresentar zero. Então tá aqui, né? Ou seja, agora nós temos o DAP, né? E o diâmetro e a altura observada dessas árvores, né? Ou seja, aqui foi 8, 12, 20, 44, 55, né? Que são os... Eu nem sei se são esses... Não são... É porque aqui não está ordenado, né? Mas ele fez o PROC-V e está aqui, né? Ah, tá, porque ele seguiu a sequência desse daqui, não daquele outro. Ele seguiu a sequência desse índice, porque essa base de dados ela veio primeiro do que a outra. Então, por isso que tem o 8 e tal, e tem esses números aqui, né? Ó, aqui, ó, por exemplo, então tá aí, né? Diâmetro, altura, a altura observada, a altura estimada e o resíduo dela. Tá? Eu gosto também de analisar essa diferença em termos absolutos, ou seja, em metro mesmo, né? Qual a diferença em metro da árvore observada para a árvore estimada. Então eu simplesmente criei essa coluna nessa base de dados aqui, tá? Tá aqui, né? Eu vou parar essa gravação por aqui, na próxima a gente parte já